Saber qual é o novo capítulo aí com a Paulinha a respeito do caso Felipe Neto e MC Melody. Ontem a gente comentou aqui, né, que o youtuber havia banido a cantora do seu canal, né, em razão da sexualização precoce da menina. A garota tem apenas 11 anos, tivemos uma discussão aqui em torno desse tema. Como é que tá andando essa história? Qual foi o desenrolar, Paulinha? Bom, teve todo esse barulho que aconteceu através do Felipe Neto, né, do banimento. Então voltou-se a falar nesse assunto. Já disse para vocês aqui, não é um assunto novo, é alguma coisa que sempre permeou a carreira da MC Melody, e a cobrança sempre foi muito grande, porque o pai dela é o empresário dela. Então enfim, achavam muito estranho que o próprio pai expusesse a filha em fotos, em circunstâncias como as que fazem parte da carreira da MC Melody. Eis que o próprio pai também se defendeu, né? Até ao Extra ele deu uma entrevista e disse o seguinte: Edgar, não temos intenção nenhuma de sexualizar ninguém, muito menos minha filha. Infelizmente ela não pode ir à praia e colocar um biquíni, que já é sexualização. Se faz uma foto séria, já está fazendo carão. Somos atacados de todos os lados. E até ele falou que ele tem duas stylists responsáveis aí pelas roupas da MC Melody. E que até a menina às vezes fica chateada porque as amigas usam shorts curtinho e ela não pode, porque se ela usar vai pôr a foto e daí... Enfim, ele se justificou ali pro Extra. Aí o que aconteceu é que o perfil do Felipe Neto publicou um comunicado oficial em que ele conta que conversou com o pai, não só da Melody, mas de uma outra menina que também é artista, cantora mirim, que é a Bella Angel, que é o Thiago Abreu. Então, conversando com o pai, eles chegaram a um acordo. E esse acordo, Edgar, é o seguinte: de que o Felipe Neto vai financiar um acompanhamento pedagógico e psicológico para as duas cantoras. Então, o que vai acontecer agora é que, através da figura da Sabrina Bittencourt, que aliás é uma das mulheres responsáveis por juntar as denúncias do João de Deus, ela também é a fundadora da Escola com Asas. Então a Sabrina vai agir como tutora, já conversou com a família e vai montar aí uma equipe para poder acompanhar essas meninas e fazer um acompanhamento psicológico e conversar também com os pais para entender qual que é a melhor forma dela se posicionar ali como artista, o que deve ou não ser compartilhado, como é que essas coisas devem acontecer, e entender também como é que tá a cabeça das meninas, como é que elas mesmas lidam com isso, até para elas poderem impactar aí os seus milhares de fãs com uma mensagem positiva e muito bacana e adequada para a idade. Então, basicamente é esse o acordo que eles entraram, né? Então o Felipe Neto financiaria todo esse processo, a Sabrina Bittencourt como tutora e o pai concordando com tudo isso. Vamos cercar a menina de cuidados para que então ela siga a sua carreira, já que o sonho da Melody, de acordo com o pai, e eu acredito que até seja mesmo, é ser uma cantora de sucesso, né? É que as pessoas curtam ela por causa das músicas e da voz, enfim, do que ela tem para oferecer como a artista que ela. Eu acho que a Melody conseguiu fazer o caminho inverso da Inês Brasil, que era piada e as pessoas ficaram rindo dela constantemente. A Melody começou com as pessoas rindo dela e as pessoas passaram a rir com ela e admirar a ela. Porque ela era um meme que era meio ridicularizado pelo falsete, mas ela cresceu, emplacou música, ela mostrou que tem talento nesse sentido. Ela soube superar o meme negativo nesse caso. Bom, e aí a gente vai acompanhar, o próprio Extra fez uma entrevista com uma advogada, e a gente tem aqui o Caio, que entende bastante de direito, então até quero que ele ajude a gente a entender, porque o que acontece? O Ministério Público Estadual de São Paulo informou que apura as condições do núcleo familiar da MC Melody. Claro que sob segredo de justiça, porque ela é menor de idade. E aí o Extra foi perguntar para uma advogada especialista em direito da família, a Ranete Sato, do escritório Peixoto e Cury Advogados, a respeito do que pode acontecer com o pai dela. Lembrando sempre que isso depende de uma apuração, gente, da justiça. Então, assim, é uma especulação baseada numa apuração. O que pode acontecer caso chegue-se à conclusão de que realmente ali as coisas não estão correndo da forma correta, né? E aí o que essa advogada estava dizendo é que pode acontecer desde uma multa, uma advertência, a alguma coisa muito séria, que é a perda da guarda ou do poder familiar. Então, gente, claro que isso depois de se investigar, né, etc e tal, e chegasse à conclusão de que essa menina realmente está super exposta em rede social, está sendo hipersexualizada, enfim, na pior das instâncias. Eu não sei se o ouvinte ficou com a mesma dúvida que eu, enquanto você falava, que fiquei pensando, quer dizer,
O Felipe Neto tá decidindo, quer dizer, tá de alguma maneira aí, implicando numa decisão de oferecer uma assessoria respaldo pra psicológico para a menina. Sim. O pai aceita essa sugestão dele. Isso não é uma questão que envolve ali... o pai, por si, não deveria ter essa conversa com a menina no sentido de já dar a guinada e dizer pra ela, olha, as coisas... Mas talvez ele só tenha entendido o que estava acontecendo com esse alerta do Felipe Neto. Felipe Neto virou nossa régua moral. E precisou o Felipe Neto falar alto para o Ministério Público finalmente ouvir. Ou seja, o Felipe Neto não é só um influenciador de jovens usuários de redes sociais, ele é um influenciador dos órgãos públicos. E o cara falou, opa, peraí. Porque o pai poderia continuar, quer dizer, nesse embate recusar, falando, não, você tá enganado, não tem nada a ver, essa maldade, essa sexualização estão nos seus olhos. A minha filha, ele poderia ter essa... Não, mas esse o discurso dele até hoje. Agora, eu não sei que conversa ele teve com o Felipe Neto, a gente não tem detalhes desse papo. Mas o Felipe Neto deve ter conseguido chegar num ponto em falar, não, amigo, você tá enganado, isso é muito sério, a sua filha tá sendo exposta e eu quero ajudar, sei lá. De brother, não sei. O Felipe Neto é um cara, assim, super polêmico, gente. Ele já falou muita coisa errada. Muitos pais criticam ele e o irmão pela forma que eles conduzem canais infantis. Tudo bem, o Felipe Neto, há 2 anos, coloca a classificação indicativa nos vídeos dele pra maiores de 13 anos, mas eles estão lá no YouTube. Sim. A menina então, canta bem, é legal que ela canta? Ela agora tá muito afinada, ela tem voz agora. A questão é que as pessoas clicam, gostam dela não, porque ela é uma cantora? Ou a maioria dos cliques em função da sexualização. Isso não dá pra separar, né? Não dá. Hoje em dia. E eu acho que ela ainda carrega a fama pelo que o Fefito falou, da questão do meme, do falsete, acho que tem um pouco disso. Mas eu vi um vídeo dela, que acho que inclusive com a outra menina lá também. Ok, assim, uma Bonde voz das normal, que acho que dá pra... Eu acho que a Melody melhorou muito, ela fez aulas de canto e tudo mais, mas a questão aqui é que a gente não tá nem aqui pra julgar o talento dela. Eu acho que a gente tem que dar uma resposta pro pai dela que diz que... Eu só queria saber, Fefito, o que motiva, na verdade, na visão de vocês, os cliques e ela ter tantos fãs como tem. Acho que não tem como separar isso, não tem como... como você vai saber? Uma artista pop... Não, porque madura, se você me disser, não, ela é uma, deve contar ela com é uma cliques puta cantora, que tem a ver ela canta com mesmo, é um talento precoce. Mas eu acho e que desde dá pra... sempre se mostrou boa cantora. Gente, mas eu acho que dá pra gente não são tão boas e são famosas. Mas eu acho que dá pra gente pensar de um jeito bem específico. Só queria dizer pro pai dela que, embora ele diga que ele sofre ataque dos dois lados, cabe ao pai ver o comportamento dos filhos nas redes sociais, até que eles possam responder por si mesmos, porque olha o figurino que a Melody usa em alguns clipes. É isso. Olha o que ela fez, falando. mostrando marquinha de biquíni no seio essa semana. Olha o tipo de entrevista que ela deu, falando que tinha ou não silicone. Vai vir o outro falar pro pai, pai, você tá... Mas o pai tem que estar atento, o pai tem que estar atento nesse caso. Quanto à sexualização nos clipes, embora ela cante muito bem, a gente tem que parar pra pensar que a Melody ainda é criança, mas dependendo do estímulo que ela receba do pai, do produtor ou de quem quer que seja e esteja por trás da carreira dela, algumas pessoas podem entender que ela tem que virar uma diva pop, como mulheres adultas e responsáveis pelos próprios passos são. Uma mulher adulta usa a roupa que quiser, do jeito que quiser. Uma garota de 11 anos não tá em plena sensatez pra tomar esse tipo de decisão. E longe de mim parecer o mais conservador, mas é o mais óbvio, né, gente? Uma criança é uma criança. E se a gente observar um outro ponto de vista, claro que é um outro tipo de carreira, que seria de apresentadora e atriz, mas a Maísa é uma menina que corresponde à idade dela. Sim. E que é precoce em coisas muito legais. E que os pais estão bem atentos e que tem a sua carreira, trabalha, faz o seu dinheiro, tem seus seguidores. Acho muito oportuno esse nome que você traz. Como uma fada sincera, maravilhosa. Melhor pessoa desse país. O Bruno pôs aqui pra gente um pouquinho do... Vamos ouvir vamos dar uma sacada aqui. Bom, tá bom. Fala aí, Caio. Não, tá tudo bem. Eu não tô. Eu não quero julgar nada. Nesse clipe especificamente ela tá composta, tá tudo certo. Não, vai lá. Fala aí. Bom, da parte legal aí, do cara pedir. Vou fazer pode acontecer um negócio assim, eu vou fazer uma breve observação não jurídica aqui sobre o Felipe Neto. Na minha bolha digital, né?
reforçada aí por algoritmos e as minhas preferências e os canais que eu sigo e acompanho, a repercussão da atitude dele foi muito negativa, porque dizem que ele que criou essa monstruosidade, ele que deu relevância para ela e que há muito tempo ela era hipersexualizada e que inclusive ele adulterou aí algumas capas de vídeos no YouTube que reforçam aí esse estereótipo dela como uma figura sexual. Quando a gente tem uma boa intenção, geralmente a gente age dessa forma desde o começo. O que a gente viu no caso do Felipe Neto foi um cara fazendo um estardalhaço, né, e usando a crítica como atalho para virtude e falando, olha, isso aqui tá errado, eu vou banir do meu canal. Ele poderia ter procurado os pais da Melody mas no eu acho privado. Que ele procurou anteriormente. No ano passado ele tem um vídeo criticando e dizendo que nunca mais ia passar nada Tudo bem, da mas Melody. a Deixou questão, claro que teve conversas privadas. Mas a questão aqui é oferecer a ajuda dessa profissional e tal, que isso obviamente é uma coisa positiva, mas que nesse momento já tá se confundindo com marketing pessoal e movimento de relações públicas. Feita essa consideração, alguns ativistas aí de redes sociais, inclusive o advogado do MBL mesmo, Rubinho Nunes, ele falou que vai entrar sim com uma ação, né, perante o Ministério Público, lembrando que o Ministério Público ele é responsável por acompanhar o processo de suspensão e destituição do poder familiar, né? E juntamente ao Conselho Tutelar, esse tipo de coisa. E por que isso? Aqui, se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 244A, ele fala expressamente, ele veda expressamente submeter a criança não só à prostituição, mas também à exploração sexual. Então o legislador deixou esse termo vago, exploração sexual. A pena é altíssima, é de 4 a 10 anos. E por que isso daí é tão relevante? Porque esse critério da pena ele é uma das possibilidades de você perder o tal do poder familiar. Antigamente, inclusive, Paulinha, se chamava pátrio poder. Só que pela conotação machista, né, de reforçar vamos dizer assim, a paternidade, eles mudaram para poder familiar. E isso é muito diferente, por exemplo, Edgar, da questão da guarda, né? Quando você tem uma situação de divórcio, um dos cônjuges muitas vezes pode perder a guarda, mas não significa que ele vai perder o poder familiar. Sim. O que é o poder familiar? Você poder representar o seu filho nos atos da vida civil, inclusive na assinatura de contratos, que parece ser a maior preocupação do pai da Melody. Então, assim, isso é uma questão super séria, porque dependendo de para onde for uma sentença penal, pode ter um impacto tremendo na vida familiar dessa menina. E talvez, de novo, né, eu sempre olho sob a ótica de quem é mais vulnerável, e nesse caso, essa pessoa é a Melody. Quem disse que o melhor para ela é romper os vínculos familiares que ela tem com os pais? De repente, esse caminho intermediário agora proposto pelo Felipe Neto, independente das segundas intenções dele, é o melhor. É uma coisa mais conciliatória. Sim. Então, só essa observação. E eu espero que o Felipe esteja mesmo com a cabeça boa. Eu tenho gostado dos posts que ele tem feito. Ele não era uma pessoa que eu gostava tanto, mas agora, olha, Felipe, gostei. Você é responsável, talvez, por ela ter crescido, mas você tá tomando a responsabilidade pra si, tentando corrigir. Eu acho melhor do que é válido também, ser uma pessoa irresponsável pra sempre, sabe? Ele anda muito sensato nas redes. Troféu joinha pro Felipe Neto. O programa Encontro da TV